Maravilha, agora sim. Então, novamente aí, boa noite a todos. Obrigado aí pela disponibilidade, pela atenção de vocês. E sejam bem-vindos aí ao nosso encontro, onde eu vou mostrar para vocês aqui hoje como criar aí uma operação comercial, um funil de vendas do zero, usando CRM e até mesmo, né, a gente passar para vocês ali desde o zero, então, o que é o CRM, né, como ele pode se aplicar na prática aí dentro da realidade do negócio de vocês. E dentro disso, né, até aceitar aqui também o Leandro que está entrando, e, e dentro disso, né, a gente entender aí como, né, a gente consegue aplicar realmente ele na prática aí, desde o zero, para que a gente consiga, então, desde do pré, né, ao pós-vendas ali, metrificar aí a nossa operação comercial. Então, com isso, pessoal, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E aqui, basicamente, até, opa, aceitar aqui também, pessoal. Maravilha. Então, voltando aqui, para quem ainda não me conhece aí, obrigado novamente pela atenção. Eu sou o Henry, hoje sou fundador aí da Dual Win Consultoria Empresarial, onde utilizo aí processos comerciais, administrativos e operacionais, aliando aí estratégia, execução e tecnologia. E dentro disso, falando um pouquinho aqui da Dual Win, como eu comentei, né, hoje a gente utiliza aí essa combinação para transformar potencial em resultados reais. Então, hoje combinamos aí estratégia, execução e tecnologia para estruturar operações, gerar oportunidades de negócio e implementar aí soluções que impulsionam resultados. Então, aqui, por um exemplo, tem alguns softwares que nós trabalhamos hoje. Então, hoje, inclusive, o nosso trabalho dentro da frente de CRM é ajudar as empresas desde a etapa ali de seleção da plataforma de CRM ideal à, né, implementação em si. Então, hoje, né, a gente trabalha aqui com o Bitrix, com o Como, por um exemplo, com o Agendor, o RD Station, né, enfim, as principais ferramentas aí do mercado que existem hoje. E dentro disso, né, hoje a nossa atuação aqui ela acaba sendo aí de ponta a ponta realmente. Então, desde a parte do planejamento estratégico, né, a presença digital, geração de demanda, né, aqui os sistemas de gestão, que será um pouquinho do nosso foco hoje, quanto também os treinamentos e, por fim, aqui, automação e IA. E a gente vê que hoje esses são os pilares básicos aí que uma empresa precisa ter, né, para conseguir né, se manter competitiva aí no nosso mercado cada vez mais acirrado nos dias de hoje. Então, dentro desse cenário, né, a gente vê isso aqui como uma linha do tempo, né, porque imagine comigo, né, você quer criar uma empresa, né, você teve uma ideia de negócio. Então, muitas vezes você começa aqui fazendo, né, o planejamento estratégico, né, para entender ali, né, o modelo de gestão mais claro, com definição de processos, indicadores e prioridades estratégicas ali para sustentar crescimento com mais previsibilidade. Temos ainda aqui, né, a nossa parte também de presença digital, onde, então, com o planejamento em mãos, você precisa, né, aparecer ali hoje, tanto no digital, né, quanto também né, em outros canais, e aonde a gente trabalha aqui, então, dentro da questão de geração de demanda. Né? Então, a gente cria ali o nosso planejamento, né, busca essa presença digital, né, faz ali as nossas estratégias de geração de demanda, e é aqui, então, nessa sequência que entra os sistemas de gestão, porque os sistemas de gestão hoje, eles nos auxiliam justamente à medida que a gente vai fazendo vendas, para a gente entender,
né? Por um exemplo, a cada 100 negócios que entram ali para mim, por um exemplo, quantos desses eles são da região X ou Y, né? Quantos desses vieram, por um exemplo, do Facebook, do Google, né, de prospecção ativa. Então, os sistemas de gestão, eles auxiliam ali justamente, né, a estruturar aí processos, centralizar informações e apoiar decisões baseadas por dados, né? Dentro disso, então, na sequência, né, muitas vezes a gente também acaba entrando aqui na frente de treinamentos, pois né, não adianta você ter aqui, né, como a gente sempre brinca com os nossos clientes, uma Ferrari e não saber dirigir. E aqui já com um processo mais maduro, muitas vezes a gente consegue entrar ali com né, ferramentas de automação e hoje em dia, né, cada vez mais tem se falado aí sobre inteligência artificial, justamente né, para aumentar aí a eficiência e a capacidade de resposta das empresas. Então, pessoal, esse é um breve overview aqui sobre o nosso trabalho hoje e basicamente aqui os papéis do sistema de gestão, né? Hoje aqui né, temos a sigla CRM, que nada mais significa no bom português do que gestão de relacionamento do cliente, né? Então, hoje os sistemas de CRM nada mais são que sistemas de gestão ali do relacionamento junto ao nosso cliente. Então, dentro disso, né, hoje a gente vê aí várias ferramentas no mercado, né, eu citei aqui né, agora há pouco algumas, e dentro desse cenário, né, muitas vezes fica até mesmo difícil de a gente conseguir entender qual plataforma né, a gente deve escolher, né, qual que vai atender mais a realidade de cada negócio. E pensando nisso, né, hoje a gente vai fazer aqui um evento bastante prático, tá? Inclusive, eu gostaria aí da participação de vocês. Então, como que vai funcionar, tá, pessoal? A gente vai configurar aqui um CRM do zero, montando ali um funil de vendas, e para isso, eu vou conseguir liberar aqui para vocês um acesso gratuito de uma plataforma de CRM, que inclusive vocês vão poder utilizar aí na sequência, tá? Então, eu vou disponibilizar um link que vocês vão precisar acessar ele. Vou colocar aqui tanto nos nossos comentários, quanto também depois ali na sequência que a gente vai estar disponibilizando a gravação, na descrição. Então, eu vou encaminhar aqui para vocês nas mensagens. Vocês podem copiar o link aqui por inteiro, tá? Até onde está escrito aqui, ó, no follow. Ele, na hora de colar aqui, ele come um pedacinho do link, né? Mas vocês podem copiar ele inteiro aqui, dar um Ctrl C, né? Copiar, e vocês podem abrir ali uma nova aba e clicar ali em colar e acessar, tá? E aí, com isso, vocês vão cair exatamente nessa mesma telinha que eu aqui, tá bom, pessoal? Então, aqui, enquanto isso, vocês vão abrindo aí. Eu vou colocar aqui o meu endereço de e-mail, por um exemplo. Então, hoje nós temos aqui, para usar nesse teste, o vendas@dualwin.online. Aqui a gente marca a caixinha de não sou um robô, ele faz aqui uma breve verificaçãozinha. Às vezes um pouquinho chato nessa parte, mas aqui deu certo. Ok. E aí, com isso, então, ele já cria aqui automaticamente ó, um ambiente de trabalho, onde aqui essa parte da qualificação, vocês podem pular aqui direto, tá? Não tem problema. Aqui pode pular também. Aqui pode pular novamente, pular. Ok.
Então, para isso, pessoal, hoje nós vamos utilizar aqui um sistema de CRM que é bastante famoso aí ao redor do mundo. Para isso, hoje a gente vai utilizar o Bitrix 24, que é um software hoje já utilizado aí em mais de 90 países por 16 milhões de empresas. Então, é uma plataforma aí que a gente também gosta de utilizar por aqui. Já temos vários clientes operando aí com ela e a gente consegue desenvolver aqui coisas bem legais utilizando ela. E dentro disso, então, vocês, né, avançando ali a etapa inicial de cadastro, a gente consegue aqui, então, selecionar, né, os seus Bitrix 24 ali, itens mais usados, né? Então, aqui basicamente a gente vai utilizar mais hoje o módulo de CRM, tá? Embora ele conte aqui também com opções de tarefas e projetos, colaboração, sites, né? Enfim. Enquanto isso, eu vou só aceitar aqui o pessoal que está entrando. Maravilha. Então, com isso, pessoal, nós temos aqui o nosso sistema criado, tá? Para quem entrou aqui depois e quiser aqui acompanhar, pessoal, eu disponibilizei um acesso à ferramenta aqui que a gente vai utilizar hoje para fazer a criação aqui do nosso teste, tá? Então, eu encaminhei aqui dentro aqui da nossa caixinha de mensagens, tá? Então tem aqui o link, se vocês quiserem acessar, até para vocês irem exercitando juntos aí conosco. Mas, voltando aqui, então, pulando ali as etapas de cadastro, vocês que basicamente chegaram agora quiserem ali acessar o link, ele vai pedir apenas o e-mail ali de vocês. Ali ele vai fazer na sequência algumas perguntinhas, vocês podem apertar ali em pular, e vocês vão chegar aqui exatamente nessa mesma telinha que eu, onde, então, aqui a gente pode iniciar. Aqui ele vai dar algumas dicas, né, de utilização aqui da ferramenta, mas essa etapa aqui a gente pode pular também por enquanto, que eu vou repassar basicamente tudo isso aqui com vocês, tá? E show de bola. Com isso, então, antes da gente iniciar, eu até vou acessar aqui o meu menu superior do lado esquerdo e clicar aqui em expandir menu. Então, aqui em expandir menu, a gente tem acesso aqui hoje às várias ferramentas ali do Bitrix. E dentro disso, né, como a gente selecionou ali o módulo do CRM, ele já aparece aqui em primeiro para nós. Embora, porventura, se eu clicar nele aqui e arrastar, eu consigo até selecionar aqui a ordem das ferramentas que eu vou desejar mais utilizar ali. Mas hoje, como o nosso foco aqui realmente é o CRM, então, sem mais delongas, como que funciona aqui, pessoal? Basicamente, aqui a gente tem, então, uma visualização em modo Kanban, tá? Muito semelhante a ferramentas como o Trello, o Asana, né? Acredito que vocês já devem conhecer algumas delas por aí. E até mesmo, né, quem já utilizou aí ferramentas de CRM, também, né, já é de uma certa forma ali habituado com esse tipo aqui de visualização, tá? Mas para quem, né, ainda não é familiarizado com esse tipo de processo, né, o Kanban aqui, basicamente, ele consiste numa modalidade onde, basicamente, a gente consegue adaptar qualquer tipo de processo dentro de etapas, e de forma que a gente consiga metrificar, né, essas etapas. E para a gente tornar isso um pouco mais prático, eu sei que pode parecer ainda um pouco confuso, então, por um exemplo, né? Eu vou começar aqui por cima, ó, ao lado do botãozinho criar, aqui do botão verde, tem um segundo botão que ele está escrito aqui, ó, pipeline padrão. Então, a gente começou aqui um sistema
do zero. E aí, com isso, eu vou começar aqui indicando meus pipelines. E o que são pipelines? Né? Pipelines, basicamente, são cada processo, né, que a gente pode vir a ter ali. E o que isso significa? Né? Então, por um exemplo, eu posso clicar aqui em pipeline padrão, aqui na setinha, ele vai abrir aqui para mim pipelines e túneis de vendas. Então, se eu clicar aqui em pipelines e túneis de vendas, ele vai abrir aqui essa visualização para mim. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, por um exemplo, começar a montar os processos comerciais ali da minha empresa. E para a gente fazer isso, né, hoje existe ali algumas possibilidades a depender de cada modelo de negócio. Então, hoje, por um exemplo, eu tenho clientes que trabalham somente com prospecção ativa e indicação. Eu tenho clientes que trabalham com tráfego pago, né, com marketing, ali, campanhas de Google Ads, de Facebook, né, enfim. E hoje, né, dentro né, da parte teórica, né, do ramo comercial, surgiram, né, algumas novas denominações, né, então, hoje, por um exemplo, o que é prospecção ativa, hoje o pessoal chama de outbound, né, ou seja, out é quando a gente sai, né, quando a gente vai até o cliente, quando a gente, né, vai lá bater na porta do cliente para tentar falar com ele. Então, o outbound é basicamente prospecção ativa. Né? E o inbound, hoje, nada mais do que quando o cliente ele vem, né, bater na nossa porta. Né? Quando, por exemplo, eu trabalho ali com campanhas de tráfego pago, né, sejam ali do Google Ads, do Meta Ads, onde né, você investe ali mensalmente um valor dentro dessas ferramentas, né, onde você faz ali campanhas de marketing, e através dessas campanhas são gerados o que a gente chama hoje de leads. Né? Os leads são ali basicamente clientes. E dentro desse cenário, né, você saber determinar se a tua operação hoje ela é uma operação que trabalha com foco mais em inbound ou outbound, ou até mesmo os dois, acaba ali fazendo uma grande diferença no teu modo de operação. Vou só aceitar aqui o pessoal que está entrando. Boa noite, pessoal. Maravilha. O pessoal, Boa noite. a gente está aqui no nosso Messenger, nós temos aqui um linkzinho para vocês conseguirem criar aí um ambiente para vocês, para a empresa de vocês, dentro do CRM de forma totalmente gratuita ali, tá? Então, tem aqui o link na nossa caixinha aqui de conversas e vocês copiem aqui o link até o finalzinho, ó, ele quebra aqui o link na hora de colar, né? Vocês podem copiar ele inteiro aqui até o finalzinho, e aí vocês podem colar ele aqui numa nova guia, e ali ele vai pedir o e-mail de vocês, tá? Onde vocês conseguem ali, então, criar aí um ambiente de teste, até para vocês irem acompanhando o treinamento por aqui também. Então, à medida que vocês conseguirem ali criar o ambiente, vocês vão chegar aqui numa telinha exatamente como essa, tá? E com isso, né, a gente estava explicando aqui, então, a questão de como a gente pode construir um funil de vendas, né, de uma operação comercial, utilizando aqui um sistema de CRM, e um sistema de CRM, né, traduzindo ali do inglês para o português, né, o CRM é uma sigla que em português significa gestão de relacionamento com o cliente. Né? Então, hoje eu vou ensinar aqui para vocês, então, como, né, utilizando aí uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente, a gente consegue montar um funil de vendas
independentemente hoje qual seja o teu ramo de operação, né? Então, poxa, eu posso, né, ter uma loja aqui de venda de celulares, eu posso ter uma loja, né, de livros, por um exemplo, e, né, enfim, essa receita, né, ela acaba se aplicando ali, embora você consiga personalizar, né, justamente de acordo com cada modelo de negócio. Então, retomando aqui, pessoal, basicamente, né, à medida que vocês conseguirem acessar aqui a nossa telinha do CRM, aqui no nosso módulo de CRM, ele pode estar oculto, aqui no menuzinho, ó, se a gente passar o mouse aqui, ele tem a possibilidade de expandir o menu, né? Então, aqui no nosso CRM, a gente tem a possibilidade de criar pipelines. E pipelines, basicamente, são processos. Então, podem ser processos comerciais, processos administrativos, processos, né, enfim, de toda a natureza. Mas, para o nosso exemplo aqui hoje, né, a gente vai vir a criar aqui, por um exemplo, então, um pipeline que pode ser né, tanto para operações, por um exemplo, que hoje trabalham com o que a gente chama de inbound, né, ou, por exemplo, tráfego pago, porque no caso de operações que trabalham com o tráfego pago, né, a gente tem o recebimento de leads ali, as pessoas mandando mensagem no nosso WhatsApp todo dia, acaba que muitas vezes, né, eu tenho clientes que falam que, né, às vezes, principalmente quem tem um grande volume, acaba que essas mensagens às vezes ficam perdidas lá no WhatsApp, né? Às vezes, durante a correria ali do dia a dia, a gente acaba até esquecendo ali de responder, às vezes, alguns clientes, e não só esquecendo de responder, mas às vezes também esquecendo de fazer follow-up, né? O follow-up é aquele retorno de contato ali né, durante a negociação, a gente vai exemplificar um pouquinho mais aqui na sequência também. Mas aqui, então, basicamente, né, eu poderia ter aqui, então, um processo comercial, por um exemplo, tá? E dentro desse processo comercial, se eu fechar aqui a minha janelinha, ó, aqui no pipeline, né, ele já fica aqui certinho, né? E aí, com isso, a gente consegue ir editando aqui, né, as etapas conforme é hoje o nosso processo ali na prática. E o que, que isso quer dizer, né? Vamos pensar aqui na jornada do nosso cliente, né? Ou seja, desde o primeiro contato do nosso cliente, né, até ao pós-venda, né? Até a hora dele ir embora e amanhã ou depois eu tentar, né, fazer ali uma nova venda para esse cliente. Né? Pensem comigo hoje como funciona né, o passo a passo ali realmente de cada processo, né, que né, envolve ali a jornada de compra e venda ali do teu produto, do teu serviço hoje. Então, por um exemplo, tá? Normalmente, né, tudo começa com né, um novo contato, né, ou um lead, né, a contatar. Né? Ou seja, então, muitas vezes, né, esse novo contato, ou ele chega até nós através do WhatsApp, ou foi um contato que a gente conseguiu através de uma indicação, ou foi um contato que a gente conseguiu numa feira, né? Enfim, mas a ideia, né, é que a gente comece a registrar aqui, efetivamente, quantas negociações passaram pela gente, né? Então, poxa, ao longo de um mês, né, quantos clientes, né, quantas oportunidades de negócio ali a gente conseguiu gerar. Então, vocês já vão ver ali na sequência que a gente vai conseguir extrair esses dados ali de uma maneira bastante simples, mas pensando aqui ainda na possibilidade de criação, né, do nosso processo, então, normalmente, né, após aqui a gente ter esse lead, esse contato ali, para que a gente consiga acionar ele,
né? Aqui, por um exemplo, eu gosto de trabalhar com uma segunda etapa. Muitas vezes eu posso colocar aqui como aguardando resposta, ou é, né, alguma outra coisa que faça, né, mais sentido ali para vocês. Mas aqui com isso, então, na sequência, eu costumo aqui também colocar, por um exemplo, qualificação. Tá? Então, qual que é a ideia? A gente tem aqui um novo lead, né, uma nova oportunidade de negócio, né, e eu mando ali a primeira mensagem, né, ou eu recebi uma primeira mensagem, enfim. E hoje já até existem, né, integrações aqui da parte de marketing para que quando a pessoa chamar no teu WhatsApp ou fizer lá uma solicitação dentro do teu site, né, enfim, que isso já caia, né, automaticamente aqui como uma nova demanda ali para que você consiga fazer o contato. Mas no nosso teste aqui eu vou criar manualmente, tá? Então aqui eu vou criar um teste rápido, tá? Embora a gente consiga aqui também trabalhar as informações, né, tanto de contato e da empresa ali com quem você está se relacionando. Depois eu vou mostrar na sequência ali, além desse formulário rápido, ele tem um formulário ali mais detalhado, mas, né, aqui então, basicamente, eu consegui criar aqui o nosso primeiro card, né? O nosso primeiro cartãozinho aqui, o nosso primeiro balãozinho. Aí tem várias formas aí de o pessoal denominar. Mas, basicamente, né? A ideia é o quê? Que, então, eu consiga, né, transitar esse card aqui entre as etapas, né, do meu processo comercial. Então, poxa, né, eu cheguei aqui hoje para trabalhar, e eu percebi que caiu lá no Instagram, que caiu no meu WhatsApp, né, ou no Facebook, enfim, né, no meu e-mail. Aí a gente consegue integrar aqui vários canais de vendas ao CRM. Mas eu cheguei aqui hoje para trabalhar e eu tenho esse balãozinho, então, como uma nova demanda, né? Então, muitas vezes, aqui dentro, eu vou ter as informações detalhadas dessa demanda, né? E aqui, por um exemplo, eu consigo tanto eventualmente criar uma atividade, consigo editar aqui, porventura, de uma forma que eu consiga, né, selecionar campos onde eu consiga metrificar essas vendas. Então, eu posso ter aqui, por um exemplo, um campo de fonte do contato, né, se ele veio aqui ó, por chamada, por e-mail, né, enfim. Eu posso criar também campos personalizados, né? Então, porventura, né, digamos, hoje eu preciso saber de qual cidade, né, esse cliente está falando comigo, ou de qual bairro, de qual estado, de qual país, né, enfim. A gente consegue aqui criar qualquer tipo de informação que vocês precisem coletar a respeito desse negócio. Então, com isso, eu posso aqui vir, por exemplo, em criar campo. Aqui eu posso criar campos de série, né, que são aqui ó, campos de texto que podem conter qualquer informação. Então, pode ser uma informação de texto, de número, caracteres especiais. Então, eu vou selecionar ele aqui. E aqui, em nome do campo, por um exemplo, eu posso colocar aqui cidade. E então, se eu der aqui um salvar, ele já fica salvo aqui, ó, o meu novo campo chamado cidade. Além disso, eu também consigo ajeitar aqui, por um exemplo, a ordem dessas informações. Então, eu não começo a negociação já sabendo o valor dela, né? Então, o valor aqui eu posso deixar ele como um campo mais abaixo, e a gente já vai falar desse campo aqui um pouquinho com mais calma. Campo de responsável, por um exemplo, é um campo legal que a gente pode deixar aqui. E aqui a gente consegue entender, né? Por exemplo, se eu tenho mais de um vendedor, quem é o vendedor responsável, né? Por essa negociação teste aqui, por um exemplo.
Além disso, né, então se eu der aqui um salvar, ó, eu consigo aqui, então, colocar as informações de quem é o meu cliente, né, então, aqui nesse teste, vou colocar aqui as minhas informações, e aqui vocês percebam que ele abre um quadradinho, né, onde, nesse quadradinho, basicamente ele vai buscar no teu banco de dados se você já tem, né, as informações desse cliente cadastrado, né, e se você tiver, ele já aparece aqui, mas como ainda não é uma conta nova, né, que a gente está usando aqui no teste, então eu vou criar aqui um novo contato, onde posso colocar aqui, por exemplo, as minhas informações de telefone, de e-mail, né, de endereço, enfim. E além das informações de contato, né, ou seja, eu posso ter o contato do Henry, né, dentro da empresa do Allwyn, por um exemplo. E aqui, novamente, ele vai buscar na base de dados. Como ainda não existe, eu clico aqui em criar uma nova empresa. Ele vai pegar aqui as informações. Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter dois telefones diferentes, né, eventualmente um telefone da portaria da empresa e um telefone aqui, né, por exemplo, do comprador, do diretor, né, enfim, de um contato específico que você tenha dentro da empresa, do RH, por um exemplo, né, enfim. E ok. Aqui eu dou um salvar, então ele já fica salvo aqui essas informações. Informações que eventualmente eu ver ali que não faz sentido, né, para o nosso processo, a gente pode ocultar também elas aqui. Além disso, né, então o campo cidade, aqui por um exemplo que a gente havia criado, então eu posso colocar aqui que hoje, né, por um exemplo, o cliente ele é de Curitiba, e além de essas informações aqui elas ficarem registradas, como a cidade, né, a fonte do contato aqui, eu posso colocar que veio, né, através da publicidade, ou posso até amanhã ou depois editar aqui essas informações, né, colocar aqui os canais de vendas de vocês. Então, aqui em fonte, vou escolher aqui qualquer uma, tá? Vamos dizer que veio por chamada, então, poderia ser até aqui pelo site, né, pela tua landing page, por exemplo. E com isso, né, além de você registrar essa informação para você ter ela disponível ali para você no teu dia a dia, cada campinho desse que a gente vai criando aqui, ele se torna um campo metrificável, né? Ou seja, amanhã ou depois a gente vai conseguir ver ali nos relatórios, por um exemplo, né, de a cada 10 clientes que eu tenho, quantos vieram aqui da cidade de Curitiba, né? Ou de outra cidade, enfim. E aí, né, até mesmo você saber também como utilizar essa informação, né, em prol ali da tomada de decisão estratégica do teu negócio. Então, por um exemplo, né, se eu sei que hoje, né, a minha base de clientes, a maior parte, ela está concentrada em Curitiba, né, amanhã ou depois, quando eu for trabalhar lá no tráfego pago, eu posso escolher, né, se porventura, né, se o meu maior público ele está em Curitiba, eu vou impulsionar, né, o meu, né, as minhas campanhas, os meus anúncios mais para a cidade de Curitiba, né, para eu ter mais clientes dessa região, ou quem sabe, né, até mesmo eu posso, então, investir minha verba de impulsionamento em outra cidade, para que eu consiga ali, né, alcançar ali um mercado maior. Então, a ideia é que tudo que a gente vai preenchendo aqui de informações, né, elas vão se tornando metrificáveis, né? E aí eu posso ter aqui, por exemplo, qual é o segmento desse cliente, né? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, novamente em criar campo. Aqui eu posso criar um campo do tipo lista. E aqui no campo do tipo lista, eu posso colocar aqui, por exemplo, o segmento. E aí eu posso dizer, né, se porventura, né, aí pode ter ali de acordo com o negócio de vocês, mas vou usar aqui alguns exemplos gerais, né? Então, tem o segmento da indústria, tem o segmento do turismo, tem o segmento do comércio, por exemplo, serviços, enfim. E até no caso de vocês, né, pode ser até ainda mais específico aqui, né? Então,
né, vai ali realmente de a gente entender, né, quais são as informações relevantes para o processo de vocês. Mas ok. Então, aqui também, né, por um exemplo, salvando o campo de segmento, agora eu consigo selecionar, né? Então eu posso dizer aqui que, por um exemplo, né, a empresa ali a Dualwin é do segmento aqui de serviços, né? Posso até deixar essa informação aqui um pouquinho mais para cima, dar aqui um salvar. E aqui amanhã ou depois eu consigo entender também, né? Poxa, a cada 10 clientes que eu tenho, né? Quando eu vejo, poxa, né, 7, né, são do segmento da indústria, 2 são do turismo, um é do comércio, né? Enfim, e você vai utilizar, né, essas informações ali para retroalimentar a tua tomada de decisão estratégica. Até aqui, pessoal, eu sei que pode parecer bastante informação, mas está tranquilo? Dúvidas? Tranquilo? Show de bola. Então, seguindo aqui, né, a criação ainda também do nosso pipeline, é, então, né, muitas vezes um processo comercial, né, depois ali de você ter um novo contato, né, de você ter esse processo ali de fazer, né, a primeira abordagem, aguardar o cliente te responder, a gente segue aqui para qualificação. Então, a qualificação nada mais é hoje do que você entender o que esse cliente precisa, né? Você qualificar ali as necessidades dele, efetivamente, onde, né, a gente pode justamente se apoiar ali novamente nos nossos campos personalizados aqui de segmento, cidade, fonte, né? Então, eu posso ter ali, qual é a renda desse cliente, né? Posso né, até exercitar ali, por um exemplo, vocês podem pegar hoje ali alguma inteligência artificial, como o ChatGPT ou o Gemini, e perguntar, né, para ele aqui, vou até fazer um teste junto com vocês, vou pegar aqui a minha IA, que ela já até conhece aqui um pouquinho do meu modelo de negócio, e aqui eu posso colocar para ela assim, ó, chat, quais perguntas de qualificação eu posso utilizar com os meus clientes. Aqui é um exemplo bem, um prompt bem simples, tá? Vocês podem aprimorar o prompt ali para, né, ter um resultado ali ainda mais efetivo. Mas aqui só para a gente exemplificar realmente, né? Então, ela vai gerar aqui algumas perguntinhas de qualificação para nós. Né? Então, eu tenho aqui, né, entendendo a dor e a necessidade, né? Então, o que te motivou a buscar a nossa solução ou serviço hoje, né? Então, essa, essa pergunta, né, é um campo que eu poderia ter lá dentro do meu CRM. Então, por um exemplo, eu posso vir aqui e criar aqui novamente um campo, exatamente ali como uma pergunta, né? O que te motivou a buscar a nossa solução ou serviço hoje. E aqui qual que é a ideia, né? Que à medida que, por um exemplo, o atendente, né, o vendedor ali, ele está ali fazendo, né, está conversando ali, está no processo com o cliente, aqui você consegue até construir uma ordem lógica e cronológica das perguntas que você precisa normalmente fazer para esse cliente, né? Então, eu preciso pegar o CNPJ dele, né? Eu preciso pegar o site, preciso pegar o endereço, né? Preciso, né, pegar dele o que motivou, né, a ele buscar o meu serviço, a minha solução. E como são perguntas, né, que a gente, né, muitas vezes quer ter um processo comercial padronizado, né, a gente já consegue deixar elas aqui numa ordem, né, com que você consiga ali ir perguntando para o cliente e ele respondendo. E à medida, né, que você vai fazendo aqui essas anotações, né, então, colocar aqui, né, por exemplo, buscar mais conhecimento, essas informações aqui vão ficando todas salvas, né, dentro ali do cardzinho de negociação desse cliente. Então,
né, essa é basicamente a etapa de qualificação, né? Então, eu tive ali um novo contato, né? Eu mandei ali uma primeira mensagem para ele, fiquei aguardando resposta. Esse campo aqui do aguardando resposta, ele muitas vezes serve até para a gente entender, né, aqueles clientes que estão parados ali ainda, né, e aqueles que a gente já está conseguindo contato. Então, né, conseguir contato, eu vou fazer ali o nosso processo de qualificação, né? Vou perguntar para ele qual é o segmento, qual é a cidade, né? Por onde ele conheceu a nossa empresa, né? O que motivou ele buscar ali a nossa solução, enfim. E aí, né? Que é aqui a nossa etapa basicamente de qualificação. E aí, com esse cliente qualificado, né? Você já entendeu o que ele precisa. Normalmente, né? A próxima etapa ali, ela pode seguir ali alguns caminhos a depender, né, da natureza ali do teu modelo de negócio. Então, por um exemplo, depois da qualificação, muitas pessoas ou, né, podem fazer ali uma reunião de vendas, né, combinar ali uma reunião comercial para apresentar, né, o seu produto, para apresentar a sua empresa ali, a sua proposta de valor para o cliente, ou, né, é, né, modelos de negócios ali que muitas vezes não dependem, né, de uma reunião, acabam já avançando ali direto, né, para uma cotação, né, ou uma proposta ali, enfim, para esse cliente que a gente já entendeu o que ele precisa, né? Então, com isso, né, eu posso pegar aqui o meu card teste e eu posso avançar as etapas dele, tanto aqui por cima, quanto também eu posso clicar aqui com o botão esquerdo, né, em cima dele e arrastar ele aqui para a minha próxima etapa. Então, eu qualifiquei, fiz uma reunião de vendas, né, apresentei ali sobre a minha empresa, apresentei, né, sobre os meus diferenciais, a minha proposta de valor, e aí esse cliente, então, me solicitou ali uma cotação. Então, é, é legal a gente ter aqui também essa etapa em separado aqui da cotação, porque depois a gente vai visualizar juntos ali que hoje a gente consegue ter a possibilidade de visualizar quanto tempo ficou parado aqui em média cada negociação ali em cada etapa, né? Então, por um exemplo, eu já tive clientes que quando a gente foi implementar aqui o sistema, a gente percebeu que muitas vezes ele até tinha um processo comercial rápido, né? Caía ali uma nova oportunidade, uma nova mensagem, ele tinha um time comercial ágil ali que já respondia, né, às vezes com 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos de tempo ali de SLA, mas que quando chegava na etapa de cotação, ali na etapa de proposta, muitas vezes demorava lá 2 dias, 3 dias, uma semana para que eles conseguissem cotar, né, e devolver essa informação para o cliente. Baseado nisso, né, eu tive até mesmo clientes que abriram uma nova função dentro da empresa dedicada ao orçamentista, né, por um exemplo, de forma que o time comercial ele fique, né, o dia inteiro só realmente focado em vender, né, ao passo que ele vai sendo alimentado ali por um orçamentista que fica o dia inteiro só fazendo orçamentos e propostas, né? Isso, claro, vai depender ali do modelo de cada operação, né? Como eu sempre digo. Mas são aqui alguns exemplos, né? Então, dentro disso, né, a gente consegue até mesmo visualizar, né? Então, às vezes eu recebi lá 5, 10, 15, 20 propostas ali, né, pedidos ali de propostas que eu preciso fazer. Então, até para você conseguir se organizar, né? Poxa, quantas, né, propostas aqui eu tenho parado que precisam, né, serem criadas ali e entregues ao cliente, né? Então,
Isso daqui auxilia bastante nessa organização, e depois eu vou mostrar para vocês ali como que a gente consegue visualizar quanto tempo aqui cada card, né, ele leva em média aqui dentro de cada etapa. E, né, além disso, né, então depois ali da cotação ou da proposta, né, então você está com essa proposta pronta, né, então você envia ela para o teu cliente, ou você até mesmo antes de enviar, né, às vezes você faz ali uma apresentação, né, então eu posso colocar aqui, ó, como apresentação barra envio da proposta, né? Então, beleza, né? Eu fiz aqui a criação da minha proposta, então, até para a gente fazer, né, uma aqui por dentro do sistema, por um exemplo. Se eu abrir aqui, né, o meu cardzinho de teste, ó, vou clicar aqui nele novamente. Se eu abrir aqui o meu cardzinho de teste, aqui no topo superior, ao lado de geral, nós temos aqui a possibilidade de a gente também adicionar produtos. E essa categoria aqui, né, produtos, podem ser serviços, né, enfim. Mas aqui, por um exemplo, né, utilizando aqui o meu caso, eu vou colocar aqui, por um exemplo, né, como um produto licença de software. Tá? E aí eu posso dizer, né, que essa é a licença do software, né, XYZ, modelo, né, em específico. Aqui, semelhante, né, a parte ali de contatos em empresas, ele já busca aqui, né, então, se existe eu posso importar aqui uma base de produtos que eu já tenha lá, uma planilha em Excel, por um exemplo, e aí aqui, né, ele vai buscar se eu já tenho algum produto cadastrado ali no meu banco, ou, né, se eu quero criar aqui, então, um novo produto, né. No meu caso aqui, eu vou criar um novo produto. Aqui eu posso colocar o preço desse produto, né? Então, vamos supor que o preço desse produto seja R$ 1.000, por um exemplo. Aqui eu posso trabalhar a quantidade, e a quantidade eu posso trabalhar através de metro, de litro, grama, quilograma por peça, né? Enfim. Então, por um exemplo, né? Eu posso ter lá 2 licenças de software, né? Então, o sistema ele já calcula aqui, ó, automaticamente, né? Para fechar os 2.000. Então, aqui eu dou um salvar. E com isso, né, basicamente ali eu tenho, né, por um exemplo, a minha etapa aqui de cotação da proposta já preenchida, né? Então eu sei ali qual é o produto que eu vou indicar para esse cliente, né? Seja um produto, um serviço, qual é o preço, né? Qual o valor ali efetivamente dessa negociação. Aqui eu cliquei na janelinha de fechar, ele sempre vai perguntar aqui se você quer criar uma atividade, né? Então, quando eu estou saindo aqui de uma negociação e eu não criei nenhuma atividade, ele pergunta aqui se eu quero criar uma próxima atividade, esse é padrão aqui do sistema. Posso até clicar aqui em não perguntar novamente, embora eu acho bem útil. E na etapa ali de follow-up eu já vou explicar para vocês por quê. Mas, fechando aqui então, e retornando aqui ao meu CRM, aqui então na minha etapa de cotação e proposta, ó, eu já consigo saber aqui que eu tenho R$ 2.000, por um exemplo, né, na etapa de cotação e proposta. E com essa proposta pronta, então, eu posso arrastar aqui o meu card para a próxima etapa, que seria a etapa aí de apresentação e envio da proposta, né? Então, com isso, né, normalmente, após a gente fazer ali a apresentação, né, o envio da nossa proposta, a gente entra normalmente na etapa de negociação, né? Que daí o cliente vai falar, olha, aí, cara, né, precisa ajustar essa proposta, né? Não foi isso que eu pedi, ou, né, sim, tá legal, né? Enfim, então, né, eventualmente ele vai te pedir desconto também, né? Então é onde a gente começa ali a negociar, né, efetivamente com o nosso cliente. E com isso, né, então, eu fiz aqui a minha apresentação, enviei a proposta, né, e
passei ali a etapa de negociação com o meu cliente, né? E aí, dentro da etapa de negociação, tem um conceito dentro do comercial que é chamado de follow-up. O follow-up, traduzindo do inglês, ele nada mais é do que aquele retorno de contato, né, após o envio da proposta, né? Então, muitas vezes é comum, né, eu enviar ali uma proposta e o cliente falar, olha, Henrique, cara, eu vou viajar para a Espanha esse final de semana e, né, mas eu te respondo daqui 2 semanas, por um exemplo, né? E aí é muito comum hoje em dia que, né, na correria do dia a dia, esse cliente fala, né, para você retornar ali para ele dali 2 semanas, e dali 2 semanas você está fazendo tanta coisa, né, que muitas vezes, na grande maioria dos casos ali, você acaba esquecendo, né, de fazer esse retorno de contato ali, e acaba que, às vezes, né, o teu concorrente não, né, ou seja, teu concorrente ali, ele já tinha um CRM, né, e ele já estava ali preenchendo certinho as tarefas de follow-up dele. E o que são as tarefas de follow-up, né? Então, dentro aqui de cada negociação, se eu abrir aqui novamente o nosso cardzinho, eu tenho aqui, por um exemplo, atividade. Então, se eu clicar aqui em coisas a fazer, eu tenho a possibilidade de criar aqui, por um exemplo, né, uma tarefa de follow-up, ou, né, também conhecido aí como retorno de contato, né? E aqui eu posso, inclusive, colocar uma descrição, né? Então eu posso colocar, é, por um exemplo, falei com o cliente no dia 22/4, o mesmo me disse que ficou interessado na na nossa proposta, mas pediu para lhe retornar daqui 2 semanas, pois irá viajar para a Espanha para o aniversário da sua mãe, por um exemplo. E por que esse nível de detalhes aqui, tá, pessoal? Então, aqui, por um exemplo, eu posso definir, então, um, um retorno ali para dali 2 semanas, né? Então, posso selecionar aqui, por exemplo, dia 4 de maio, ali numa segunda-feira, às 9 da manhã. E esse nível de detalhe, né, ele serve porque hoje, dentro do comercial, existe também um outro conceito chamado rapport. O rapport, ele basicamente é a habilidade de você criar conexões, né? Você criar empatia ali com as pessoas. E, e dentro disso, né? Quando, né, naturalmente você fala algo para uma pessoa, né, em específico, e essa pessoa, ela, né, se lembrou ali, né? Ou seja, eu vou lá e daqui 2 semanas eu ligo para o Henry, né? E falo, bem, Henry, beleza, cara, tudo bem? E aí, como é que foi, né, a tua viagem lá na Espanha, né, curtir o aniversário da sua mãe, né, enfim. Então, com isso, a pessoa ela passa a perceber que você realmente, né, prestou atenção ali no que ela estava falando, né, a questão também muito falado aí da escutativa, né, então, e a escutativa, né, ela é uma das bases ali para a construção do rapport, né, para a construção da confiança, para a construção do relacionamento, e isso é algo, inclusive, comprovado, né, por psicoanalistas, então, no sentido de que é algo até mesmo do nosso inconsciente, né, acaba que a pessoa ela já tem ali uma tendência maior, mesmo que ela não perceba, de te dar mais confiança, de ouvir que você está falando, quando ela percebe, né, que você, né, ela não era ali só mais um, né, não foi só mais um atendimento, né, que você realmente está ali junto com ela, né, então
Isso é algo que a gente bate bastante aqui hoje nos nossos treinamentos comerciais, essa questão do follow-up, né, do retorno de contato. E a ideia aqui, né, então, é você sempre ter, né, um próximo passo, né, dentro da negociação. Né? Você não pode deixar que a negociação fique naquele vou ver e te aviso. Né? Eu vou olhar aqui, vou falar com o meu sócio, vou falar com a minha esposa, né? O pessoal sempre usa bastante essa, e que aviso, né? Tá, beleza. Entendo, né, que é importante você conversar com a tua esposa, mas quando você acha assim que a gente pode voltar a conversar sobre esse tema, né? Então, a ideia é você sempre deixar um próximo ponto de contato já pré-agendado, né? Porque ali você consegue ter do cliente até mesmo essa previsibilidade, né? Mas e se a gente pensar num cenário onde eu tive 30 clientes diferentes, né? E cada cliente desse me falou que ia para um lugar diferente, né? Então, o Henry me falou que ia para a Espanha, né? A Camila me falou que ia, né, para o norte do Brasil, enfim. Então, como que eu faço, né, para conseguir né, lembrar ali com esse nível de detalhes, né, de cada cliente? Fisicamente, né, só na nossa cabeça, muitas vezes é algo que se torna difícil, né? Você acaba não conseguindo adicionar esse nível de riqueza de detalhes, né? Então, aqui a gente começa, né, a perceber que o CRM, né, por isso que ele tem esse nome, né, é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente, né, ou seja, você vai, né, ter essa ficha, né, onde você vai anotando, né, todos os detalhes ali importantes do teu relacionamento, né, com esse cliente, né, as informações que serão úteis ali, que você precisa metrificar, né, enfim. Só que quando a gente tem isso num volume grande, né, acaba que só na nossa cabeça, né, realmente passa direto, né? Embora né, muitas vezes o gestor, né, uma pessoa que está à frente do negócio ali, embora muitas vezes tenha um perfil de alta performance, acaba que ainda assim, né, somos humanos e a gente, né, algum momento a nossa cabeça, né, vai acabar ali esquecendo de alguma coisa. Então, o CRM, né, ele entra justamente para auxiliar, né, a gente com isso e até mesmo imagine um cenário aqui, por um exemplo, né, onde eu agendei diferentes datas, né, então, com cada cliente, né, eu combinei ali para o próximo contato, né, um daqui uma semana, outro daqui 2 semanas, outro para daqui 6 meses, né, enfim. Então, à medida, né, que eu vou criando aqui as minhas atividades, o Bitrix ele tem aqui um outro módulo de visualização aqui, além do Kanban, que é aqui, né, a possibilidade das atividades. Então, se eu clicar aqui em atividades, vai carregar aqui para nós. Vou tirar aqui os nossos filtros. Ó, ele já ficou aqui para mim, ó. Então, por um exemplo, eu tenho as tarefas atrasadas, né, as atividades atrasadas, as que eu tenho para fazer hoje, essa semana, na próxima semana, as que podem estar até mesmo sem atividade, né? Então, você já consegue ver aqui para poder marcar sempre aquele próximo ponto, né, o próximo passo. E aqui, né, eu criei uma atividade ali, ó, para daqui 2 semanas, né, usando o nosso teste ali, onde o Henry ele vai para a Espanha e retorna daqui 2 semanas. Então, à medida, né, que vocês tiverem aqui um fluxo grande, né, de atividades, vocês conseguem chegar aqui e entender, né, poxa, com quem que eu preciso falar hoje, né, sem eu precisar ali consultar o histórico, né, de 30, 40 negociações, né, para eu entender ali. Então, eu consigo ver aqui de maneira simplificada, né, poxa, hoje eu preciso falar, né, com o Henrique, com a Camila, né, e com o João, por um exemplo.
né, essa semana eu preciso falar, né, preciso enviar um contrato, né, eu preciso, né, pegar uma confirmação do cliente, pegar um documento, né, então a gente consegue criar ali vários tipos de atividades, né, e isso vai ficando aqui, então, vinculado, né, ao, ao nosso cliente ali, ao nosso card em específico, né, onde, então, normalmente, né, após aqui a etapa da negociação, eu tenho aqui ainda, né, por um exemplo, eventualmente, alguns gostam de trabalhar aqui com a etapa de fechamento, por um exemplo. Fechamento em si já são aqueles clientes que estão bem quentes, né? Aqueles clientes que às vezes já falam assim, olha, cara, eu já estou com a minha diretoria aqui, já aprovou o projeto, mas ainda a gente não conseguiu fazer o pagamento. Então, eu poderia deixar ele aqui, por um exemplo, na minha etapa de fechamento. E aqui na minha etapa de fechamento, né, à medida que eu tiver aqui vários negócios, eu consigo ter uma previsibilidade, né, de saber, poxa, ó, hoje é dia 22, né, e até o dia 30 a gente precisa bater a meta, né? Então, aqui eu já sei, né, que, ó, poxa, pelo menos em fechamento, né, embora ainda o cliente não pagou, eu já tenho aqui 2.000, né, no meu forecast, né, que muitas vezes o pessoal chama hoje em dia, que é, né, você ter essa previsibilidade, né, de quanto mais que pode entrar no caixa ali, né, até chegar próximo ali ao período de fechamento de mês ali, acerto de funcionários, né, das contas fixas ali da empresa. Então, é uma visibilidade legal aqui que também ele fornece. E aí, com isso, né, então a gente percorreu aqui, né, toda a nossa etapa, né, a nossa jornada do cliente ali, então, desde, né, de quando ele entrou ali como um lead a contactar, né, ficou aguardando resposta, a gente fez a qualificação dele, fez uma reunião de vendas para apresentar, né, sobre os nossos diferenciais, montou ali para ele, né, uma cotação, uma proposta, fez, né, a apresentação e o envio dessa proposta, né, até que a gente chega ali, então, na negociação, efetivamente, né, e, então, né, cheguei aqui no fechamento, e aí, por fim, né, eu tenho aqui a possibilidade, então, né, de dar tanto um negócio fechado, né, um negócio ganho ali, efetivamente, ou um negócio perdido. E aqui no negócio perdido, ainda também a gente tem algumas ferramentas legais, onde, por um exemplo, eu consigo determinar aqui alguns motivos de perda, né? Então, eu posso, eventualmente, perder por preço. Né? Além disso, eu posso aqui, eventualmente, perder por prazo, né? Porque, às vezes, não tinha no estoque, né? Aquele produto que o cliente queria. Enfim, né, posso ter aqui N situações, né, N motivos de perda. Então, a gente consegue personalizar aqui também os motivos de perda conforme a realidade, né, do modelo de negócio de vocês aí do outro lado. E dentro disso, então, né, eu posso definir aqui, como eu estava comentando, se, né, esse negócio foi um negócio fechado ganho ou um negócio perdido. Se eu clicar aqui em negócio perdido, ele já abre aqui para mim os motivos de perda, então preço, prazo, né, não tinha no estoque, por um exemplo, ou, né, no caso aqui do negócio fechado ganho, né, que é algo que a gente sempre busca e é a nossa meta. Então, vai ficando salvo aqui no histórico, né, do cliente, né, ó, que às 8h19, né, do dia 22/4 foi dado um negócio fechado, né, aqui as minhas tarefas lá de acompanhamento, né? Quando eu alterei ali de uma etapa para outra, né? Todo o meu histórico ali de conversação, de negociação com esse cliente, né? Então,
as informações dele ali, né, pertinente ao valor, pertinente, né, à qualificação. Então, eu posso ter lá, né, adicionar aqui, por um exemplo, pegar aqui um campo de CNPJ, por um exemplo, né? E esses campos aqui ainda, a gente consegue ter ainda também um outro recurso que é legal, que à medida que a gente vai gerando aqui adicionando os nossos produtos, depois eu consigo aqui gerar templates, né? Ou seja, eu posso ter template de orçamento, template de fatura, por um exemplo. E se eu pegar aqui, ó, um template de orçamento, ó, então isso traz aqui a mensagem, né, que os campos que eu acabei de criar, ó, serão criados, né? Cidade, segmento, CNPJ, né? Enfim. E aqui ele vai, então, com base, né, nos dados ali que a gente preencheu de informação do cliente, ele vai gerar para nós ali um PDF. Aqui no caso, como eu estou utilizando uma versão gratuita para fazer um teste do zero, ele tem aqui essa limitaçãozinha, mas no caso de vocês ali, vocês podem clicar aqui em experimente grátis por 15 dias, tá? Não precisa colocar cartão de crédito, nem nada assim, ele libera 15 dias de teste gratuito. E esse aqui é um presente nosso aqui também para vocês. Mas, basicamente, tá? Até vou pegar aqui a minha conta principal, tá? Vou pegar ela aqui. Então, esse é um ambiente de trabalho real, né? Aqui da Dual Win. Então, aqui, ó, né, eu tenho já as minhas negociações, né? Lead a contactar, aguardando resposta, qualificação. E aqui em orçamento, né? Como eu estava dando ali o exemplo, se a gente vir aqui, ó, no topo direito superior novamente, então, em documento, né? A gente tem ali os modelos de fatura e modelo de orçamento. Eu posso até mesmo adicionar ali os próprios modelos, né? Então, eu posso ter um modelo com a logo certinho, né? Bem, que ele aceita padrão Word, né? Então, o que vai acontecer é que ele vai pegar os dados, né, que a gente preencheu ali porventura, e dentro disso, né, ele vai gerar aqui para nós um orçamento, né, baseado nos produtos ali que a gente selecionou e as informações do cliente ali que a gente preencheu. Então, aqui ele já gera sozinho, já com o valor, né, certinho ali do que a gente está oferecendo para esse cliente. E aí eu posso, por dentro aqui já do CRM, já enviar esse orçamento, né, por e-mail, posso enviar aqui por mensagem, né, ou posso até mesmo copiar um link, né. Aqui, se eu enviar por e-mail, por um exemplo, clicar aqui, ó, ele já vincula, né, o e-mail ali do cliente, ele já vincula, né, as informações ali certinho. E se eu copiar o link, né, às vezes eu posso enviar esse link aqui para o cliente por WhatsApp, por um exemplo, e no que ele abrir o link, ele já vai ter aqui, né, a possibilidade de visualizar o meu orçamento. E aqui eu comentei, né, então, eu posso colocar minha logo, né, eu posso fazer com que o fundo do papel seja azul, verde, né, enfim, podem personalizar aqui da maneira, né, como achar ali mais interessante. E, né, a mesma dinâmica aqui, ela funciona para fatura, né, também, então nota fiscal ali, porventura. E, da mesma forma, né, vai ficando tudo salvo aqui no nosso histórico. Tranquilo até aqui, pessoal? Dúvidas? Show de bola. Então, vou seguir aqui. Então, né, retomando ali ao nosso exemplo, vou fechar aqui a janelinha dos orçamentos, né? Voltei aqui para o geral. E aí, beleza, né? Então, agora sim, a gente conseguiu, né, ter ali o nosso fechado ganho, né? O pessoal bate sininho lá, tem uns que
né? Cada um comemora aí do seu jeito, mas com isso, né, o nosso processo ele não acaba por aqui, né? Então, eu posso, né, à medida das informações que a gente veio preenchendo aqui, eu posso ter as nossas análises, né? Então, até o painel de análises aqui também, até para ficar. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui para nós. Acho que vai. A continha gratuita. Então, eu vou pegar, acho que o meu ali realmente, porque como aqui ainda a gente não tem dados o suficiente, acho que exemplificando aqui com o nosso case real vai ficar mais prático. Mas basicamente, então, aqui em CRM eu vim em análises, e aí eu desço aqui embaixo em análises em tempo real, eu tenho aqui, por um exemplo, o meu funil de vendas. E aí, dentro do funil de vendas, eu vou passar a entender, né, por um exemplo. Hoje, ó, nos últimos 30 dias, né, passou aqui para nós, né, em média, de 192 mil em negócios, né, a média de vida útil ali de cada negócio, 3,85 dias, né, então, lembrem-se que eu comentei ali, né, que à medida que a gente vai andando aqui as etapas, né, o tempo ele está contando, né, tanto da média total, né, da vida útil ali do negócio, quanto também aqui, né, o tempo e conversão por etapa, né? Então, por um exemplo, aqui nos últimos 30 dias, né, a gente teve ali, então, 34 novas oportunidades de negócio. E cada uma ali, dentro dessa etapa, né, demorou 1,39 minutos para ser tratada, né? Então, isso significa que hoje o cliente ele manda uma mensagem aqui para nós e a gente responde ele, né, em menos ali de 2 minutos. E aí, aqui eu consigo entender, né? Então, por um exemplo, depois de lead a contactar, né, eu tenho aqui, ó, aguardando resposta, né? Qualificação, reunião. Então, olha que interessante. Por um exemplo, de 34, né, negócios que entraram para nós, eu sei que 18, né, ou 52,94% viraram efetivamente uma reunião. Né? Ou seja, a cada 10, em média, que entram em contato com a Dual Win, em 5, né, metade ali aproximadamente, a gente consegue converter para uma reunião de vendas, né, para uma reunião de apresentação. E desses 18, né, que a gente conseguiu converter para uma reunião, se eu olhar aqui, ó, a gente conseguiu gerar 18 orçamentos, né? Ou seja, de todas as reuniões, né, todas viraram um orçamento. Então, isso significa que a gente teve, né, uma qualificação assertiva aqui, né, que a gente conseguiu realmente né, ver que cada cliente que é sinal de uma boa qualificação. E aí, né, desses 18 aqui, então, que viraram orçamento, né, por um exemplo, ó, eu sei que 15 efetivamente foram para negociação, né, ou seja, outros 13 já se perderam no caminho, né, ou o cliente não respondeu mais, ou ele não gostou da nossa proposta, né, ou ele achou uma proposta mais em conta ali, enfim, e já descartou, né, antes, né, de sem nem mesmo negociar. Mas aqui eu sei, então, né, que desses lá dos 34 que entraram para nós, efetivamente, né, 15, né, ou 44% ali viraram efetivamente um negócio, né? E dentro disso, então, eu consigo ver aqui, né, por um exemplo, né, alguns ficaram para mais tarde, né, então, 5 negócios ali, 14% ficaram ali para mais tarde. Além disso, eu consigo ver aqui que a gente perdeu por preço, né? Ou 2,94% das perdas. Aqui os nossos maiores motivos de perda, né? Sem resposta inicial, então às vezes aquele contato que ele solicita lá o lead, né, às vezes aperta o botão, mas depois não te responde mais. E, né, temos aqueles que já responderam, mas depois não responderam mais, né? Então, esses são os nossos principais motivos aqui, o ghosting, né, o pessoal que some.
e isso é comum, né, em vários modelos de negócio, embora normalmente a gente se atenta aqui, porque se esses dois estiverem muito disparados, né, muitas vezes é um indicativo que daí está vindo lead desqualificado lá do marketing, por um exemplo, né, que o nosso marketing, às vezes, nossa prospecção ativa, nosso time comercial ali, às vezes, não está conseguindo trazer bons clientes, né, então, a ideia aqui é justamente essa, né? A gente começar a enxergar aonde estão os gargalos, né? Por exemplo, poxa, às vezes eu gero muita demanda aqui, mas chega na etapa ali depois do orçamento, eu não estou conseguindo fechar, né? Então, será que eu tenho problema na minha apresentação? Será que eu tenho problema de preço, né? Enfim, e a gente começa, né, a buscar entender ali em que parte do processo, né, comercial a tua operação ali ela está travando. E por fim, então, né, eu consigo ver aqui a quantidade, né, de negócios fechados ali efetivamente, né? Então, com uma conversão ali de 5,88%, né, que trouxe ali o valor de 25 mil, por um exemplo. E aí, aqui eu consigo, né, ter esse filtro até mesmo, né, para quem tem ali eventualmente um time comercial, né, então, eu consigo filtrar aqui por vendedores, né, consigo entender aqui, né, quero ver as negociações do Henry, quero ver a taxa de conversão do Henry, ou da Camila, né, enfim, de cada um aqui em específico. Consigo, né, filtrar eventualmente por pipelines, né, então, até também abrindo aqui um pouquinho do nosso processo para vocês hoje, né? Hoje eu tenho aqui leads, né, que são os nossos clientes que vêm lá do marketing, por um exemplo. Do marketing, né, a gente tem ali um SDR, né, que hoje se chama SDR, mas antigamente, né, o pessoal chamava de pré-vendas. Então, que faz, né, esse primeiro contato, essa qualificação para entender o que o cliente precisa, né? Aí aqui na sequência a gente tem a etapa de closer, né? Então o closer basicamente é a operação comercial, né? A negociação, né? Enfim, o fechamento, né? O closer ele já deriva, né, do inglês aqui por esse nome. E, né, eu posso, né, amanhã ou depois até mesmo ir além, né? Então hoje, além do comercial aqui, que hoje eu divido em três etapas, eu posso implementar aqui o meu financeiro, né? Posso ter ali uma parte né, de entrega de projeto, né, de implementação aqui para o meu cliente, né? Enfim, inclusive, né, na nossa estrutura aqui hoje, isso tudo está até mesmo conectado, né? Então, entram os leads, né? Esses leads aqui passam para o SDR, ó, que faz a identificação de oportunidades, tentativa de contato, né? Qualificação, ele agenda uma reunião, né? E passa aqui para o closer, né? E aí o closer faz, né? O orçamento, a apresentação ali, a negociação, o fechamento, né? Até a gente ter um negócio fechado. No que deu aqui um negócio fechado, né? Eu consigo, por um exemplo, ó, já lá no meu processo do financeiro, fazer com que aquele mesmo cardzinho, né, ele já seja replicado lá no financeiro em emitir contrato, né? Então, poxa, se eu fiz lá 5 vendas, né, eu já sei que eu preciso emitir 5 contratos, né? Além disso, ainda dentro, né, da nossa operação, a gente tem aqui, por exemplo, contas recebidas, né? Então, toda vez que o cliente faz o pagamento ali, a gente identifica esse pagamento, né? Ele já puxa aqui, ó, um bracinho, né? Onde já manda esse cliente lá para implementação, ó, num novo processo, né? E aí vai ter ali todo o processo de implementação do cliente, né? E até mesmo operações de suporte, né? Então, eventualmente, quem trabalha ali com ticket de suporte também consegue fazer esse controle, né? De quantos tickets entraram, né? Quantas solicitações a gente teve, quais foram os motivos de ticket de suporte, né? Se foi falha no sistema, se foi, né? Enfim, né? De acordo ali com o modelo de negócio ali da realidade de cada um de vocês. E, né, voltando aqui então ao nosso exemplo, né,
Falei aqui, então, do funil de vendas com conversões. Além disso, porventura, né, vocês conseguem também adicionar aqui metas, né? Então, eu consigo colocar aqui uma meta, né? Por um exemplo, de 50 mil de vendas, né? Seja que para um período de mês, né? Ali, eu posso separar aqui por valor monetário, né? Ou por número de negócios, né? Vou colocar aqui, por exemplo, que no mês de maio, né, de 2026, a meta ali por colaborador é 50 mil, né? E aqui ele já tem, então, ó, o objetivo geral, 50 mil, né? Quantos por cento, né? Foi aqui concluído da meta, né? Tanto em valor quanto em porcentagem, à medida, né, que vão sendo concluídas ali as metas, né? Ele vai enchendo aqui a barrinha. Então, esse daqui é algo bacana também. Além disso, né, a gente tem aqui ainda algumas outras possibilidades, né, de tendências de vendas, a gente começar a entender por sazonalidade ali, né, então, no período de final de abril aqui eu tive mais vendas, né, por exemplo, eu tenho clientes hoje que na prática, quando a gente vai entender, né, todo dezembro é ruim para ele, porque dezembro muita gente vai viajar, né, então, e aí que está a jogada, né, do CRM, porque você vai passar a entender justamente, né? Poxa, se eu sei que todo dezembro, né, é historicamente ruim para mim por um fator de sazonalidade do mercado, né, que estratégias eu vou adotar em dezembro para que esse mês não seja tão ruim quanto normalmente, né? Então, poxa, eu vou fazer uma campanha de marketing, eu vou investir, né, em tráfego pago, né, em funcionamento ali no Facebook, no Google, né, o que eu vou fazer no mês de dezembro, né, para garantir que ele não seja tão ruim, né, por conta ali de fator externo que vai além do nosso controle, né? Então, esse é um gráfico legal ali que dá um norte bacana para gente. Eu posso trocar aqui o filtro, né, de mês ali para ano, por um exemplo, né? Então, dos últimos 90 dias, do último trimestre, né, da semana passada, do mês passado, ou colocar aqui um intervalo personalizado. Além disso, né, eu tenho aqui ainda desempenho individual por colaborador. Esse daqui ele ainda está vazio aqui para nós, por a gente não ter dados, né? Clientes regulares e clientes mais rentáveis, até vou pegar aqui para mostrar para vocês através do meu. Então, se eu pegar aqui análises em tempo real, funil de vendas, e a gente colocar aqui, então, tanto desempenho individual, né? A gente consegue ver ali por colaborador. Aqui em clientes, né? A gente consegue ver, aqui por um exemplo, ó, clientes mais rentáveis, né? Então, nos últimos 30 dias, né? No último ano, quem foi o nosso cliente mais rentável, né? Tanto em número de negócios ali, quanto em número, né, em razão monetária. Então, a gente conseguir entender, né, e às vezes chegar no final do ano lá, dar uma cesta para o nosso melhor cliente, né, fazer ali um trabalho de CS, né, de Customer Success aí, que hoje nada mais é do que, né, processos ali de controle, né, de qualidade de relacionamento com o cliente. Além disso, né, para quem trabalha com tráfego, aqui também a gente tem a possibilidade do Sales Intelligence, né, que ele basicamente conecta ali as tuas campanhas de Facebook, Google Ads, Instagram, e você consegue medir ali, né, por exemplo, de cada 10 vendas que eu tive, quantas vieram do Facebook, né, quantas vieram do Instagram, né, para você entender ali qual canal está convertendo mais negócios para você, né, então, além disso, né, a gente tem aqui também alguns dashboards de atividades, então eu consigo ver quantas ligações cada colaborador fez, quantos e-mails, né? Carga de comunicação aqui, ó, então, né, ao longo do mês, ao longo do dia, né? Eu tive um cliente que a gente foi ver que a carga de comunicação dele,
né, muita gente ligava para pedir proposta e orçamento no horário do meio-dia. E meio-dia era o horário que todo o time comercial saía para almoçar. E era justamente o horário que eles recebiam, tinha um maior número de solicitações, né? E aí, hoje, com isso, eles mudaram, né, o horário de almoço por lá, justamente para que, né, o time comercial ele esteja alocado ali no horário da meio-dia para conseguir, né, atender ali né, com mais efetividade. Então, né, à medida que a gente vai gerando dados aqui, né, a gente consegue justamente transformar esses dados, né, em informações ali para a tomada de decisões estratégicas, né? Então, aqui eu tenho, né, ainda alguns filtros aqui relacionados à parte de negócios, né? Funil de vendas, né, efetivamente, ó. Então, né, conectando aqui com o tema hoje da nossa aula, né, que é justamente como construir, né, um funil de vendas. Então, funil de vendas nada mais é do que isso, né? Você ter ali esse passo a passo, né? Então, ó, 17, né, vieram ali como mídia contactar, 16 aguardando resposta, 7 em qualificação, 5 em reunião, 5 em orçamento, 13 em apresentação, né, para você chegar lá em um negócio fechado, né? Então, é você, né, entender, né, como que está a distribuição do teu funil, né, onde que estão os gargalos, né, se ele está travando, às vezes, aqui na etapa de qualificação, se ele está travando na reunião, no orçamento, né, enfim, e a gente conseguir ter uma visão ali mais abrangente, né, ó, aqui os negócios em andamento, ó, então eu consigo ver aqui, ó, que no dia, que próximo ao dia deixa eu ver, 6 de abril, né, foi o nosso pico desse mês, né? Então, no dia 6 de abril ali, a gente estava com 24 negócios em andamento simultaneamente, né? Então, a gente vê aqui, ó, que entre o dia 5, né, e o dia 10 ali, normalmente são os maiores períodos de procura aqui para nós, né? Então, isso também começa a nos dar ali informações relevantes, né? Além disso, né, eu tenho aqui também a possibilidade, né, até para quem conhece, né, ferramentas ali de Power BI, né, de Business Intelligence, como o Microsoft Power BI, né, ou o Google Looker Studio, que ele também já tem essas ferramentas integradas. E para quem ainda não conhece, né, as ferramentas de Power BI, elas basicamente servem aqui quando né, você deseja ali, ó, criar relatórios, né, interativos ali, por exemplo, puxando até mesmo dados de outros sistemas, de outras planilhas. Então, às vezes você tem lá um sistema de RP, né? Não sei, para quem ainda não conhece, normalmente o sistema de RP ele tem um foco um pouco mais para o faturamento, um pouco mais né, para a parte fiscal, digamos assim. E aí eu tenho clientes hoje que, por um exemplo, eles querem que quando eles dão ali um fechado ganho, né? Só de clicar o botão, né? Isso já gere ali uma nota fiscal, né? Já envia para o cliente. Então, aí a gente começa a entrar ali na parte de automações, né? E as automações, né? Basicamente, a gente consegue utilizar elas justamente dessa forma, né? Então, eu consigo, por exemplo, quando eu dou um fechado ganho, né, ele já envia o contrato, esse contrato ele é enviado através de um e-mail, né, então eu consigo configurar ali para que ele já dispare esse e-mail automaticamente, né, enfim. E de forma, né, bastante breve, né, embora aí seja um tema bastante longo, aí a gente já está se aproximando aí do final da nosso bate-papo. Mas esse é um breve overview, né, de algumas possibilidades que podem ser feitas aqui. Além disso, né, claro que muitas vezes a gente vai estudar ali e vai entender, né, a realidade de cada negócio, né, para buscar aqui personalizar o sistema
de uma maneira, né, que faça sentido ali para o teu dia a dia, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Eu sei que eventualmente pode, né, às vezes um ponto ou outro ali não ter feito sentido para o teu modelo de negócio em específico, mas, né, até para quem porventura também precisar, né, pode até nos chamar ali na sequência no nosso bate-papo e a gente conversa juntos ali para visualizar, né, de repente como que tudo isso pode ser aplicado aí ao negócio de vocês. Mas, de forma geral, pessoal, ficou alguma dúvida? Tem algum ponto ali que vocês gostariam de revisitar? Tá tranquilo? Como que tá a percepção de vocês por aí? Não, legal, Ana. Maravilha, pessoal. Com isso, então, né, a gente chega aí ao final, né, do nosso breve overview aí sobre como criar aí um funil de vendas do zero usando o CRM. Lembrando que a chamada ela foi gravada, né, então depois a gente vai disponibilizar ali também para quem quiser porventura revisitar ali para entender um pouquinho melhor algum ponto ali que pode ter gerado dúvida, né? Embora vocês também podem contar conosco aí através dos nossos contatos. Enfim, e até a Ana ali, ela está atuando junto com a Sof, que elas estão fazendo um projeto da faculdade. E ela até comentou ali, ó, não estou achando nenhum problema que podemos usar tirando a implementação. Sua empresa é bem organizada. Parabéns aí. Obrigado de verdade, Ana. E hoje, né, isso é algo que a gente busca, né, replicar aqui para os nossos clientes. E a organização, né, hoje ela é uma das bases aí para um negócio sustentável e escalável, né? Então, a gente enxergando os gargalos aí, a gente consegue ter essa visão, né, 360 aí do nosso negócio. E mas eu vou então finalizar aqui, pessoal. Dúvidas realmente nada, tranquilo? Maravilha. Então, realmente eu agradeço aí a atenção de todos vocês e né, a gente fica sempre à disposição aí realmente, qualquer dúvida que precisar ali na sequência, contem sempre conosco. E fiquem ligados aí que na sequência a gente também vai estar realizando aí novos treinamentos, abordando aí novos temas. A gente também vai estar fazendo ali até segmentado, né, por alguns nichos de mercado ali mais específicos. E se até porventura vocês quiserem que a gente faça ali, utilizando o nicho de mercado de vocês ali como exemplo, pode me mandar ali também na sequência e a gente explora juntos, tá bom? Mas eu agradeço realmente a atenção de quem nos acompanhou até aqui e desejo aí ótimas vendas, bons negócios e sucesso a todos. Obrigado mesmo, pessoal.